Senhor Jorge Osvaldo Francisco Ferreira, quero já começar agradecendo o seu interesse e do senhor dispor do seu tempo para a gente vir aqui bater esse papo. O senhor é membro lá do Templo Esteira do Oriente, o TEL. Exatamente. Mas eu queria que o senhor se apresentasse aí para os nossos irmãos. Em primeiro lugar, eu que agradeço, né, estar nessa casa, uma vibração maravilhosa. Eu me chamo Jorge Osvaldo, eu estou lá no Templo Estrela do Oriente, que é na Rua Goiás, aqui no subúrbio da Piedade, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, e sou um simples tarefeiro do Mirua, que é o movimento intrarreligioso de União Afro, que visa exatamente fazer a união entre tanto nossos irmãos do Umbanda quanto os irmãos do Candomblé. Eu tenho como profissão a engenharia ambiental, que é o que eu mais gosto. Eu tenho outras formações profissionais, mas aonde eu milito, porque adoro a natureza, né? Então eu procuro fazer com que as grandes atividades produtivas gerem impactos mínimos possíveis de forma a proteger a natureza. Sou umbandista já há 20 anos, e eu tenho uma história muito interessante, eu não sei se você me permite já contar. Sim. Eu vou lhe fazer essa pergunta. Como é que o senhor chegou na Umbanda? É muito interessante, porque a minha família, ela tradicionalmente é católica cristã, né? E eu tinha um pavor de falar em espiritismo, interessante. Já adulto, já com mais de 30 anos. E minha irmã e meu cunhado eram espíritas. Minha irmã morava lá em São Francisco, Niterói, e aqui no município do Rio. E eu recebia constantemente um pedido para que frequentasse essas giras na casa da minha irmã. Era na casa dela mesmo, não era um centro aberto publicamente. E eu não me lembro, não me recordo a razão que eu fui. Foi muito interessante que pediram-me para que levasse uma vela vermelha de Ogum. E no momento lá da gira, da sessão, eu acendi a vela e a vela estalava de uma maneira curiosíssima. E eu fui desfalecendo, perdendo sentido e acabei deitado no meio do terreiro. E ali foi o meu primeiro contato com Umbanda, né? E eu questionava muito. Eu acho que em algum momento na vida as pessoas ou já se questionaram ou irão se questionar sobre quem sou eu, para onde eu vou, por que eu sofro, por que eu estou feliz, né? São questionamentos. Eu mereço isso tudo? Exato. Então eu não tinha essas respostas. A doutrina da Umbanda, que eu tinha acabado naquele momento de ter contato, foi decisivo nas respostas convincentes para que eu seguisse adiante com mais equilíbrio, com mais paz, né, acreditando realmente que essa jornada terrena que todos nós estamos envolvidos tem um grande significado, né? E que eu fui encontrar dentro da Umbanda. Eu sou extremamente grato à doutrina da Umbanda. Eu sempre digo que a Umbanda sempre hei de te amar, porque a partir da Umbanda eu passei a amar a vida, né? E eu gostaria muito, meu irmão, muito, muito, que as pessoas conhecessem a Umbanda. A doutrina, essa fé raciocinada, essa ideia de não me impor nada. A entidade não impõe nada a você. Ela te mostra o conhecimento para que você raciocine, reflita, pense e use esse conhecimento na sua prática cotidiana. E uma vez você verificando como isso funciona positivamente, que você espalhe para os outros, né? Que é muito interessante, que é uma das
definições mais belas que eu entendi em relação à sabedoria, né? O conhecimento, quando é aplicado para todos, deixa de ser um simples conhecimento e vira uma sabedoria, né? Então, a Umbanda foi um marco definitivo na minha vida, na conquista dessa paz. Todo mundo diz, você é muito calmo, muito tranquilo. É porque passou a ter um sentido na minha vida. Eu vejo tantas pessoas aí sem rumo, sem direção, né? E se elas pudessem acessar o conhecimento que a Umbanda traz, tenho certeza que também elas encontrariam um pouco de paz e seriam muito mais produtivas em relação aos aspectos fraternos, da solidariedade ao outro, da ajuda gratuita ao outro. É tão bom você fazer o bem, tão bom, porque ele traz umas energias tão reconfortantes e transformadoras, né? Que aquelas coisas da qual a gente reclamava antes começam a se dissolver, exatamente. A se dissipar. Aí a gente aprendi na Umbanda que a gente está aqui exatamente para buscar fazer o bem. Perfeito. Estamos aprendendo a fazer o bem ainda. E isso ilumina os nossos caminhos, traz a paz que todos querem. Perfeitamente. E as suas funções lá no Estrela do Oriente? O que o senhor faz lá? O Estrela do Oriente, o Templo Estrela do Oriente, do pai Luiz Fernando, da nossa mãe, Flávia Barros, é uma casa de fé que me captou de uma maneira maravilhosa. Como eu cheguei lá, né? Houve o desencarne da minha irmã, né? E onde eu frequentava, na casa dela, no centro que era lá, deixou de existir. E eu fui em vários lugares, vou ali, fui no outro, fui em outra casa, e sempre bacana, bonito, lindo, mas não me tocava. Sim. Um dia, acompanhando uma pessoa que precisava de ajuda, fui ao Templo Estrela do Oriente. Aí foi uma empatia geral quando pisei. É aqui. Não sei te explicar exatamente como chegou essa resposta, mas foi uma relação espiritual profunda. E o mais me encantou no Templo Estrela do Oriente é a questão do estudo, né? Todos os médiuns da casa, eles têm obrigatoriamente que se dedicar ao estudo. Aquela grande máxima de que tal médium, tal espírito, né? Sim. Então, eu sempre gostei muito de estudar. E hoje, eu cuido exatamente de discutir a doutrina da Umbanda com assistência. Então, meia hora antes do início da gira, a gente faz uma discussão sobre diversos temas. Porque é muito importante que também a assistência receba a atenção doutrinária, porque uma vez o conhecimento aplicado, a doutrina aplicada para o bem de todos, gera energias enormes que se somam às energias da gira, né? E fazem com que as pessoas, muitas delas que vão lá em busca de uma paz, de um caminho, de uma solução para as suas aflições, entendam que existem sim caminhos, que eles estão delineados para você percorrê-los, e que tudo é uma base do merecimento. Você tem que merecer, nenhuma graça divina vai cair do céu. Não espere, porque não cai, porque não seria nem justo. Enquanto que o outro que se esforça para estudar, buscar o conhecimento, se transformar como ser espiritual, encarnado ou não, ele possa avançar na sua escala evolutiva. Isso só é possível com conhecimento. Então, durante meia hora, antes de cada gira de segunda-feira, a gente discute vários temas. E é muito interessante que às vezes eu levo alguns temas e às vezes eu faço um grande desafio com a assistência, desde que eles escolham o tema. Por que isso? Legal. Porque muitas vezes a pessoa tem dúvidas em determinados assuntos. É a oportunidade da gente discutir com todos. E tem sido muito interessante. Quero aqui confessar uma coisa, meu irmão, muito gratificante, né?
É muito complicado, difícil, eu não sei como você avaliar daquilo que você faz lá, daquilo que eu faço no Templo Estrela do Oriente, nessa discussão doutrinária, o quanto isso vem melhorando a vida das pessoas. Não tenho como dimensionar, eu não tenho um parâmetro que eu possa, puxa vida, todo esse trabalho está resultando no avanço do irmão na busca da luz, né? Eu acho que as entidades ali incorporadas pelos nossos irmãos médios perceberam isso. Essa minha aflição de saber, poxa, será que eu estou sendo verdadeiramente útil? E elas diziam para mim, continue, está funcionando. Continue fazendo o que você está fazendo, as pessoas estão parando, estão refletindo, porque não há o que perder tempo nessa programação reencarnatória. A espiritualidade sempre diz que, na hora do desencarne, a maior aflição daquele que acabou de desencarnar e chega no plano espiritual é verificar a perda de tempo que teve aqui nessa reencarnação, que poderia estudar, fazer coisas muito mais importantes, porque as pessoas esquecem que nós temos que viver ainda para o futuro, é muito mais que já vivemos no passado. Certamente. E o conhecimento você leva para vidas futuras. Por isso que a gente tem grandes gênios da música, da pintura, da arte, das artes de forma geral. Sim. São pessoas que já foram artistas muito importantes em vidas passadas, que através das reencarnações, da memória espiritual, esse conhecimento não se perde em outros planos. E quando você retorna ao processo reencarnatório, você traz esses conhecimentos que são muito úteis à evolução do próprio ser e de toda a coletividade. Perfeito, perfeito. Então, essa constatação, né, de que o trabalho que você faz está realmente surgindo um efeito positivo na evolução do outro irmão, foi algo gratificante, porque para você fazer isso, eu sou obrigado a estudar muito e faço isso com o maior carinho, com o maior amor, porque é uma responsabilidade enorme você transferir valores que não estão dentro da doutrina, da sua religião, então tem que tomar muito cuidado com isso. E os nossos dirigentes lá do Templo Estrela do Oriente me dão ampla liberdade para que a gente dê continuidade a esse trabalho. Para você ter ideia, ano que vem, nós vamos discutir, agora de 2018, nós vamos discutir um assunto, um tema que é muito raro você ver dentro de uma casa de Umbanda, que é Umbanda e as civilizações extraterrestres. Tudo isso muito em função da profecia de Chico Xavier, que a partir de 20 de julho de 2019, não 2018, 2019, o nosso mestre Oxalá vai autorizar civilizações extraterrestres mais evoluídas a se apresentarem publicamente à humanidade terrestre. Então precisamos preparar o nosso povo para esse grande acontecimento que vai trazer uma evolução em todos os campos da ciência, da qualidade de vida de todos nós. Perfeito. Me convide. Com certeza. Eu quero ter a oportunidade de ouvi-lo. E nesse tempo todo que o senhor está nessa militância, nesse trabalho, que a gente sabe que não é um trabalho fácil, o trabalho da doutrina, do conhecimento, que transformações o senhor poderia apontar que a Umbanda sofreu muito mais pelas influências externas do que propriamente as alterações da vida cotidiana? Olha, é compreensível que todas as atividades da convivência humana elas sejam afetadas pela evolução tecnológica, né? Hoje temos, por exemplo, inúmeras ferramentas de mídia e que, de uma certa maneira, fazem com que a informação, não estou nem falando conhecimento, estou falando de informação, ela rapidamente se espalhe. Então, da mesma maneira que você pode utilizar essas ferramentas
como uma forma de agregar valor, você tem que tomar cuidado com elas para que elas não se transformem em falsos instrumentos de difusão de conhecimento doutrinário. Então, isso... Ou da falsa doutrina. Ou né? da falsa doutrina, Perfeito, exatamente. Perfeito. Essa é primeira é a grande preocupação, Sim. de que as coisas caminhem conforme nossas tradições, né? Nossos valores tradicionais. E, evidentemente, que a Umbanda, e tem até um ponto que diz, espera a Umbanda melhorar, existe uma lei do progresso, uma lei divina do progresso. Você vê, a simples vacina contra a gripe que os idosos tomam, todo no período de frio, foram vacinas feitas com cepas do ano passado. Porque esse ano, esses vírus da gripe já sofreram mutações genéticas. Sim. Então, a vacina que se toma, claro que ela é importante, mas ela tem um efeito limitado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que pela lei do progresso, até um simples vírus, ele precisa avançar, precisa evoluir. Senão não sobrevive. É uma lei que diz que temos que sempre ir para frente. Sim. E esse para frente tem que ser também cercado de alguns cuidados, com essa grande preocupação que nós temos dessa divulgação de falsas ideologias, de falsas doutrinas que podem afetar a nossa Umbanda. Então precisamos cuidar de que isso não traga impactos negativos, mas de qualquer maneira a Umbanda tem que usar esses instrumentos a seu favor. Claro. Ela não pode, né? Se negar, você não para do tempo, claro, não vai atender a lei do progresso. Perfeito. E o Mirua? Como é que são as suas atividades no Mirua? Eu já soube que tem... Aliás, fui honrosamente convidado para participar de um encontro, que é uma discussão também praticamente inusitada dentro da Umbanda, e eu queria que o senhor abordasse esse debate, o que é que está acontecendo. Ótimo. O Mirua significa movimento intrarreligioso de união afro. Numa gira de Exu, dia 1º de maio, lá no Templo Estrela do Oriente, seu Tranca-Rua, e ele pediu sempre que se mencionasse o nome dele dentro dessa questão do contexto Mirua, dissesse que ele é um simples mensageiro. Nos foi pedido a criação desse movimento. Interessante que ele sempre dizia assim, 1º de maio, dia do trabalho, mas vocês vão ter muito trabalho nesse dia a partir de agora. Desculpe. Então, o Mirua foi criado exatamente para buscar a união dos segmentos afro-religiosos, Umbanda e Candomblé, por exemplo. É um movimento que começou com o pai Luiz Fernando, a nossa mãe Flávia Barros e eu, e que agora está numa expansão enorme, buscando exatamente esse diálogo que nos traga uma união mais concreta, mais sólida, um caminhar junto, desenvolvendo sempre eventos que fortaleçam tanto a Umbanda quanto o Candomblé. Então o Mirua vem se espalhando pela própria, acho que a própria compreensão das pessoas que ele é um instrumento de união para todos nós. E que ele vem desenvolvendo uma série de eventos importantes de divulgação das nossas tradições e que, mais uma vez, né, por exemplo, na questão da política, ele vem atuando, porque é uma vertente que a gente precisa, em algum momento, sentar e discutir, porque essa ideia de que religião e política não se misturam, a gente sempre ouviu isso. Ao longo Nós aqui nunca fizemos isso. Os únicos. Exatamente. Porque todos os outros segmentos têm as suas representações e tentam influenciar na sociedade de forma imperativa. Se você me permite a gente avançar nisso? Claro. Eu vou tirar óculos, eu gostaria de olhar para dentro do olho do nosso irmão que está do outro lado. Política é coisa suja? O que você acha? Bom, se essa pergunta me fosse feita, a política atual é uma coisa suja.
Mas por que ela é uma coisa suja? Porque aqueles que a praticam, a grande maioria, são pessoas moralmente sujas. Agora, é possível fazer uma política sadia, em benefício de todos? Claro que é. É evidente que é. Você imagina alguém que tenha princípios morais, alguém que tenha princípios doutrinários, os princípios da Umbanda, os princípios do Candomblé, as pessoas que têm sólidos valores nobres, se elas estivessem atuando dentro da política, o que aconteceria? Pessoas que hoje morrem, que têm doenças crônicas e que não têm dinheiro para comprar remédio. Como existe tanto dinheiro por aí? Pessoas que têm dificuldade de locomoção. Não temos creche para as nossas crianças. As crianças são benditas, são sagradas. Precisam ser vistas de forma diferente. Pessoas que têm dificuldade de matricular seus filhos em escolas públicas. O nosso ensino, ele teria que ser o dia todo, para os nossos jovens estarem livres de qualquer tipo de violência. Temos que fazer políticas mais duras contra a violência contra as mulheres, mesmo hoje existindo uma legislação específica. É preciso se fazer política de uma forma que haja justiça social, porque dinheiro tem. É só uma questão de saber direcioná-los para o bem de todos. Tudo que você compra é uma questão de decisão política. Então, como você não vai participar da política? A política bem aplicada, ela é uma forma enorme de caridade, porque você vai brigar para aquele que está sendo injustiçado, para aquele que está sendo massacrado. Por isso que nós precisamos, dentro dos nossos segmentos afro-religiosos, termos candidatos nossos, oriundos, aqueles que cultivam nossos valores, para que, de todas as formas que nós temos aí, em relação às nossas casas de fé, que são derrubadas, depedradas, pessoas incendiadas, pela figura do traficante evangélico. É uma expressão que eu nunca imaginei ouvir, traficante evangélico. E quando você busca uma justiça para um acontecimento de violência desse, você não tem um atendimento da autoridade policial e judiciária ao nível que precisa ter. Sim. Então, precisamos efetivamente de termos representantes nas casas legislativas, defendendo os nossos valores com as nossas plataformas e identificado esses candidatos, esses futuros deputados, não serão donos dos seus mandatos. Bem, perfeito. Os mandatos são dos seus eleitores, no caso, nós. Perfeito. Agora tivemos um momento triste com a libertação dos líderes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E que as pessoas ficaram indignadas. A sua indignação é de todos nós. Não é isso que estamos pensando. Entendemos que o mandato daquele deputado que nós elegemos pertence à nossa comunidade. E hoje, com tanta plataforma de mídia, e você votar, fazer uma votação para saber o que o deputado vai votar. Ele vai votar o que nós, a maioria, decidirmos. Porque o mandato é nosso, não é dele. Então, temos que verdadeiramente se movimentar. Então, por favor, não venha depois você reclamar. Saia da sua zona de conforto. Em breve, muitos vídeos aparecerão mostrando a você a necessidade de unirmos para elegermos deputados. Deputados oriundos dos nossos segmentos. Então, não basta você reclamar, é preciso atitude, é preciso que você faça, é preciso que você participe, porque senão você vai ser aquele chato que fica o tempo todo reclamando, mas nada fez para modificar o processo negativo. Faça a sua parte, mostre que você realmente pode praticar a caridade, ajudando
aqueles a terem um poder legislativo, a fazerem as coisas melhores, aqueles que estão injustiçados, aqueles que estão em fragilidade social, jogados pelas ruas, as pessoas que estão drogadas, que sofrem muito, cuja família sofre tanto quanto eles, que não existem políticas públicas decentes, adequadas para amparar esses nossos irmãos em sofrimento. Perfeito, perfeito. Acho que o senhor não tem nem o que comentar, o senhor comentou tudo, falou tudo, e isso está em que pé, essa discussão? Uma pergunta é muito interessante. Da mesma maneira que o meu irmão lá não deve ter gostado muito que eu estou incentivando a ser ativo e não passivo nesse processo, nós temos respostas a isso. Criamos um grupo de trabalho, né, de irmãos da Umbanda, irmãos do Candomblé. Estamos fazendo um planejamento político estratégico para que possamos fazer todo esse projeto de uma forma estruturada, organizada, democrática, porque não temos ainda, mas teremos candidatos, eles serão escolhidos de forma democrática, todo um processo montado dentro desses procedimentos democráticos, porque não teria sentido se fosse diferente. E se você é um irmão da Umbanda, do Candomblé, e se você tem condições políticas, né, de poder contribuir com esse processo, porque um processo é uma construção. Você vai construindo passo a passo. Já tivemos uma reunião, já tivemos uma segunda reunião e já estamos avançando bastante. E precisamos que você venha contribuir para isso. Muitos outros irmãos irão gravar vídeos mostrando em que estágio de evolução está todo esse planejamento. Perfeito. Meu irmão, infelizmente nosso tempo está concluído, mas já está convidado para outras vezes. Muito obrigado. Aliás, o senhor vai ser uma figura constante aqui nas nossas conversas, porque eu acho que esses temas que o senhor levantou são de fundamental importância para todo o povo de axé, para o povo espiritualista, todos nós que estamos, de uma certa forma, sofrendo esse processo de perseguição, e nós vamos retornar essa conversa com mais detalhes e convocando o povo para novos encontros. Quero lhe agradecer. Eu que agradeço, meu pai. Agradeço boa essa vontade, casa, o seu todos interesse, vocês, a egrégora espiritual dessa casa que carinhosamente nos recebeu aqui. Assim seja. Se você gostou, dá o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até breve.